Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galera, hoje nós vamos seguir aí na nossa saga Livros da FUVEST, certo? Seguinte, com participação especial, né, gente? Seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Claro Enigma, do nosso queridíssimo Carlos Drummond de Andrade, né, gente? Com certeza é um dos caras mais representativos pensando na nossa literatura, né? Ele que leva aí o nome desse Brasilzão pro mundo, né? Pensando aí em poetas maravilhosos, com certeza, né? Tanto ele quanto o nosso querido João Cabral de Melo Neto estão lá entre a lista dos tops, tudo bem? Galerinha, também vamos relembrar um pouquinho, né, aquela ideia de modernismo, justamente, né, porque Claro Enigma se instaura na terceira geração do nosso modernismo, né, e com certeza Carlos Drummond de Andrade é o cara que trouxe aí muitos dos pensamentos modernistas aqui para o Brasil. Lembra lá daquela aulinha de Semana de Arte Moderna, galera? Em que quem trouxe todas essas ideias vanguardistas foi justamente esse cara? Por que não relembrar aí alguns aspectos relacionados ao movimento e a esse cara maravilhoso? Tudo bem, galerinha? Então fica ligadinho aí, bora pro vídeo! Então, galerinha, como eu disse para vocês, né, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre Carlos Drummond de Andrade, né, com seu livro aí, Claro Enigma. Lembrando, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poemas, tá? E eu sei que poema gera um pouquinho aí, né, de problemáticas, né? Por quê? Primeiro, porque algumas pessoas não têm, né, o gosto por poemas, né? Não estão acostumadas com a leitura de poemas e isso gera uma dificuldade, né? Outras porque acham que os poemas são muito subjetivos e não conseguem se adentrar aí dentro da chave hermenêutica, né? Enfim, porque algumas pessoas preferem prosa, né, a poema. Mas, gente, isso é um trabalho, né? Nós não temos o costume de ler poemas, então por isso que em muitos casos, né, fica um pouco abstrato demais para nós compreendermos, né, aquilo que o poeta quer nos passar, certo? Mas, gente, tanto o poema quanto a prosa são, assim, questão de hábitos, né? Nós nos habituamos a ler, nós nos habituamos e quando a gente consegue se adentrar dentro da leitura, a gente compreende ela de fato e aí nós geramos um gosto por elas, tá? Então, é um trabalho aí de formiguinha, tá? Justamente isso, um trabalho de formiguinha. Você vai criando gosto por aquilo, tá bom? E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o geralzão desse livro. E aí, escolhi alguns poemas para a gente dar uma analisada aqui todos juntos, tá bom? Belezinha? Então, bora lá, galerinha. Esse livro, gente, foi publicado em 1951, tá? Ou seja, aqui nós estamos na terceira geração do modernismo, certo? E o que acontece nessa terceira geração, galera? Essa terceira geração, como a gente viu, né, é uma geração um pouco mais tranquila, certo? Vocês lembram lá das fases do modernismo? O que acontece? A primeira geração, pós-semana, né, de arte moderna, é uma geração aí um pouco mais fervorosa, né, que buscava trazer à tona toda aquela ideia, né, de trazer uma nova literatura, de revolucionar a literatura brasileira, né? De trazer conceitos que não fossem amarras, né? Aos conceitos anteriores, aos conceitos clássicos, às ideias relacionadas a movimentos europeus, enfim, né? A gente sabe aí. O segundo movimento a gente viu que fica um pouco mais tranquilo. E o terceiro movimento, gente, é um movimento muito mais maduro, certo? Um movimento que consegue enxergar, tá? Dentro do passado, as coisas que são boas, né? E que devem sim voltar, que devem ser trazidas, né, para dentro da literatura. É claro que o conceito reinterpretado, né? Trazer de forma reinterpretada, mas sim, né? Utilizar as coisas que foram boas no passado, certo? E essa marca vai estar muito presente dentro da obra aí, né, do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, né? Por quê? Porque a gente vai ver muitos valores que são clássicos, tá? Muitas interferências daquilo que é clássico. A gente vai ver intertexto com ideias assim, por exemplo, a gente tem intertexto com Camões, né? A volta da métrica bastante marcada, né? A gente,
Nesse livro a gente não tem versos livres, a gente tem uma marcação de rima, a gente tem uma marcação de métrica, tá? Então, o Carlos Drummond de Andrade, nesse momento, vai sim valorizar a forma. E nesse livro também, gente, nós vamos ver aí um Carlos Drummond um pouquinho diferente, tá? E toda essa diferença trazida, né, dentro desse eu, né, desse eu lírico, né, desse poeta maravilhoso, vai ser muito influenciado justamente pelo contexto histórico que nós estamos, que eles estavam, na verdade, né, inseridos naquele momento, né? Primeira coisa, gente, em que contexto histórico nós estamos, né? Nós estamos falando aqui, né, de Guerra Fria, certo? E esse momento vai interferir muito no Carlos Drummond de Andrade, né, e consequentemente na sua poesia, tá? Então, essas marcas da Guerra Fria, elas vão vir à tona dentro dessa poesia, né, relacionada ao livro, né, claro, Enigma, certo? E como eu disse para vocês, muitos conceitos que são clássicos de escolas anteriores, né, de movimentos literários anteriores, vão aparecer aqui nesse novo livro aí, né, do Carlos Drummond de Andrade, que faz parte dessa terceira geração, certo? Então, gente, vamos falar um pouquinho da estrutura, né, do livro e depois a gente fala sobre os conceitos que estão ali dentro do livro, tá? Então, vamos lá. O livro Claro Enigma é formado, gente, por 42 poemas, tá? E essa formação de 42 poemas está dividida em 6 partes, tá bom? A primeira parte do livro, gente, tá lá dentro do livro, tá? A gente pode olhar todas as partes, elas estão ali lá no sumário para nós. Então vamos lá, gente. A primeira parte desse livro, tá? É conhecida como O Lobo e o Cão, certo? E é composta por 18 poemas. Depois nós temos a segunda parte do livro, tá? Que é conhecida aí como Notícias Amorosas. E dentro dessa parte nós temos aí 7 poemas, certo? Terceira parte, tá? O Menino e os Homens, composta por 4 poemas. Quarta parte, gente, é conhecida como O Selo de Minas e é composta por 5 poemas. Quinta parte, Os Lábios Cerrados, composta por 6 poemas. E a nossa última parte, galera, A Máquina do Mundo, composta por 2 poemas. Galerinha, presta atenção aqui, ó. Essa última parte, né, concebida aí por esses 2 poemas, né, A Máquina do Mundo, essa sexta parte, né, é concebida por um dos poemas mais importantes aí, mais conhecidos, né, do Carlos Drummond de Andrade, né, e com certeza em algum momento da vidinha de vocês já ouviram aí alguma coisa, né, em relação à Máquina do Mundo, né? Gente, como eu falei para vocês, né, é um momento aí que o Carlos Drummond de Andrade vai trazer valores clássicos, tá? E nessa última parte, nós vamos conseguir enxergar isso de forma, assim, muito explícita. Por quê? Porque aqui há uma referência a Camões, assim, que é bastante importante, tá? Então, essas referências que ele traz, né, do nosso passado literário, elas estão muito presentes nesse livro, mas principalmente aqui nessa última parte, justamente porque ela fica, assim, bem escancarada aí para nós, tudo bem? Então vamos lá, gente. Quais são, né, dentro aí desse nosso livro maravilhoso, quais são as características dos poemas que estão ali dentro, né? O que a gente pode falar sobre isso? Gente, agora, né, em Claro Enigma, nós temos poemas que são muito introspectivos. O que significa isso, galera? Nesse momento, né, é um momento de constante reflexão do Carlos Drummond de Andrade, né, desse eu lírico, em relação à condição da vida humana, certo? Galera, e esse sentimento, né, que vai aparecer dentro desses poemas é justamente pelo contexto, né, histórico que nós estamos vivendo, né? Nós temos aí uma briga, né, uma luta entre 2 pontos ideológicos que são muito fortes, né? Então nós temos os Estados Unidos e nós temos a União Soviética, né? E aí nós temos esse poeta que fica entre esses 2 posicionamentos ideológicos que buscam equilíbrio, tá? E aquilo incomoda ele, porque é uma briga, né, de gigantes, e nessa briga nós não encontramos o equilíbrio.
né? E aí é o momento em que começam todas as reflexões acerca do eu, certo? Do próprio eu, como ele se insere dentro do mundo, como esse eu está sendo construído, tá? Então é uma relação do eu sozinho consigo mesmo e do eu em relação ao mundo, tá? Então, nessa vertente, nós vamos ver alguns caráteres que são muito pessimistas, tá? Então, dentro desses poemas, né, elencado nessas 6 partes, nós vamos perceber que esse eu lírico ele é bastante pessimista e é carregado de melancolia, tá? E aqui nós temos e nós conseguimos sentir uma angústia, ou seja, um elemento bastante carregado, né, que gera uma opressão, tá? E essa opressão, gente, que ele traz para dentro do texto é justamente, né, esse eu que está perdido, que não encontra equilíbrio, que vive nesse pessimismo constante, né, vivenciando até um elemento bastante mórbido, né? Por quê? Porque o mundo está em guerra, né? As coisas estão acontecendo. E esse eu? O que ele está fazendo no mundo, né? Ele não consegue trazer nenhum tipo de solução, ele não consegue se inserir nesse mundo, ele não consegue trazer maneiras de equilibrar tudo isso, né? E aí ele vive essa angústia que é basicamente, gente, uma angústia que oprime esse eu, tá? Então, muitas vezes, essa dificuldade que nós sentimos para ler os poemas, tá? É justamente uma criação estética, gente. Dentro da literatura, né? Os autores, né, os grandes poetas, eles precisam, né, que nós sintamos algumas coisas, né, ou os próprios sentimentos, né, do que está acontecendo naquele momento. E de que forma eles vão fazer isso, gente? Por meio do trabalho estético da linguagem, tá? Por isso que as obras canônicas, né, as grandes obras literárias, elas se diferem das outras obras, né? Por quê? Porque elas têm um trabalho estético. Lembra que eu conversei com vocês lá em Angústia? Por que é difícil a gente continuar lendo aquele livro? Justamente porque o Graciliano Ramos quer que nós sintamos a mesma coisa que a personagem está sentindo, tá? Então, esse poeta, né, esse eu lírico, ele quer que nós sintamos aquilo que ele está sentindo. Então, por isso, em alguns momentos, nós sentimos dificuldade de continuar essa leitura, tá? Por quê? Porque é uma leitura bastante pessimista. Esse eu lírico está pessimista, né? Outro traço que é bastante interessante aí dentro do poema, né? Além de trazer, né, essa reflexão acerca da condição da vida humana, nós temos também, gente, reflexões acerca da própria produção do poema. Então, em muitos casos, nós temos uma poesia aí, né, trazida com poemas metalinguísticos, tá? Então, a metalinguagem aqui, né, no Claro Enigma, é bastante explorada, certo? E como eu falei para vocês, gente, quando eu falo que o Carlos Drummond de Andrade, nessa terceira fase, traz uma maturidade muito grande, né? Se a gente pensar no movimento modernista como um todo, né? Eu digo isso porque, se a gente olhar, gente, os movimentos anteriores, nós vamos ver aí que muita coisa já foi conceitualizada até chegar ao modernismo, tá? E aí a gente tem uma marca bastante interessante que acontece diretamente no título, né? O que é essa marca, gente? Primeira coisa, qual que é o nome do livro? Beleza, qual que é o título do livro, gente? Claro Enigma. Então vamos lá. Desde quando um enigma é claro? O objetivo do enigma é ser claro? Não, gente. O objetivo do enigma é que nós tenhamos aí uma incógnita, uma problemática, para que nós consigamos resolver ela durante aí busca de informações, de provas, né? De dicas, enfim, né? Vocês sabem aí como funciona um enigma, tá? Então, de forma alguma, né, o enigma é claro, né? O enigma vem aí para desconstruir toda essa lógica que nós temos aí, lógica criada na nossa cabeça, né? Então, o enigma é uma desconstrução. De forma alguma ele consegue ser claro, certo? Ele só é claro a partir do momento final. O momento final é o momento aí que nós conseguimos, né, resolver esse enigma, tá? Então, gente, aqui nós temos uma marca, né, que é a contradição, certo?
ou a própria antítese, né? Nós temos uma antítese, são palavras aí com conotações semânticas diferentes. O que acontece? Qual que é o movimento, tá? Qual que é o movimento literário que traz essa ideia de contradição, de jogos, né? Lembra de luz e sombra. Lembra, gente, aquela ideia de cultismo versus conceptismo, ou seja, jogo de palavras ou jogo de ideias, né? Qual que é o movimento literário que traz tudo isso, gente? É o barroco, ou seja, aqui já no título nós temos os resgates, né? Nós temos o resgate do movimento que é bastante importante, principalmente se nós estivermos pensando em literatura brasileira, né? Por quê? Porque no barroco é o momento em que se instaura a literatura brasileira. É o momento que nós temos brasileiros escrevendo de fato literatura, né? Até então, os movimentos anteriores eram uma construção do que seria, né? Do que viria a ser literatura brasileira. Então, o barroco, ele é um movimento elementar dentro da literatura brasileira. Então, por que não trazê-lo de volta, né? É claro, gente, com uma maturidade diferente, com reflexão acerca do movimento, né? E é justamente isso que o Carlos Drummond faz, né? O que essa terceira geração vai fazer, né? Vai pensar que os movimentos são importantes, né? Nós só somos o que nós somos hoje no modernismo porque nós tivemos movimentos anteriores. Então, eu não posso simplesmente jogar tudo isso fora. Falar, não, eu não quero mais, porque isso não descreve quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos objetivos, mas nós só pensamos dessa forma hoje porque nós tivemos aquilo anteriormente, tá? Então, isso já aparece desde o início, né? Desde o título do livro do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, ele já mostra isso. Nós estamos resgatando o clássico a partir de reflexões que foram criadas no modernismo e que agora nós temos maturidade suficiente para trazer todos os elementos que são da nossa memória histórica, ou seja, que fazem parte de toda a nossa constante da literatura, certo? Então, não só o barroco, né, como o classicismo, enfim, tudo isso de forma bastante reflexiva é trazido à tona aqui nesse movimento. Gente, primeiro poema então que nós vamos falar, tá? Desculpe as maritacas, mas assim, né, um dia bonito como hoje não tem como, né? Seguinte, então o primeiro poema que nós vamos conversar é justamente, né, um dos poemas mais elementares aí do Carlos Drummond de Andrade, que faz parte aí de Claro Enigma, que é A Máquina do Mundo, tá? É um poema relativamente longo, tá? Então eu não vou ler com vocês todo o poema, só algumas partezinhas, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no feixe da tarde um sino rouco, se misturasse ao som dos meus sapatos que eu era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas. Lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava, e só de ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem ter usado os já perdera. Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e o mesmo anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios de sol ainda se filtra, como defuntos crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face. Que o vos pelos caminhos demonstrados, e como se outro ser, não mais aquele, habitante em mim há tantos anos. Baixei os olhos, incurioso, laço, desenhando a colher a coisa oferta, que se abria, gratuita, ao meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas,
pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Então vamos lá, gente, vamos entender, né, compreender esse poema, né? Vocês viram que é um poema aí tecnicamente grande, né, longo. Então vamos conversar algumas coisinhas sobre ele, tá? Galerinha, seguinte, né? Primeira coisa que nós temos aqui, de fato, uma metalinguagem, porque nós estamos falando aí sobre o próprio poeta, tá? Sobre a sua própria condição dentro do mundo, tá? Então, aqui, já no início, o que nós estamos vendo, tá? Um poeta, o poeta, né, que está caminhando aí por uma estrada de Minas, e o que acontece? Ele encontra a máquina do mundo, certo? Ele encontra essa máquina. E aí, qual que é a situação que acontece depois de ele encontrar essa máquina? A sensação que esse poeta tem quando ele encontra essa máquina é justamente uma sensação de repulsa, tá? Por que uma sensação de repulsa, né? Tecnicamente, essa máquina do mundo não seria a solução dos problemas, né? Para esse eu? Não. Para esse eu não, né? Para outras pessoas poderia ser, mas para esse eu, tecnicamente não. Por quê, gente? Porque a partir do momento que ele encontra essa máquina e que ela se abre a ele, o que ele sente? Ele justamente vai sentir esse sentimento de repulsa. Por quê? Porque muitas vezes ele procurou uma realidade que fosse transcendente, tá? E até então ele não tinha conseguido encontrar, né, essa transcendência. Ou seja, esse momento aqui, gente, ele já é um ser humano que está totalmente fechado ao mundo, né? Ele tem esse caráter bastante pessimista, introspectivo, melancólico. Então, quando essa máquina se abre a ele já tem uma concepção, ele já tem um eu concretizado, né? E um eu que se instaura justamente nessa sociedade moderna, né? Que vive aí tantos conflitos. E a hora que ela se abre a ele já não quer mais aquilo, né? Então ele sente uma sensação de frustração, como se por que aquilo não chegou antes, né? Por que aquilo não chegou antes de eu ter me construído como esse eu que eu sou hoje, né? Esse eu moderno, tão complexo, cheio de reflexões, cheio de mágoas, de angústia, enfim. Então o momento que seria, né, para solucionar o problema desse eu, né, que ela se abre a ele não quer, certo? E aí essa máquina, ela indaga esse poeta, ela fala assim, viu, mas por que você não quer? Né? Por que você não quer conhecer as coisas que nós temos aqui? Por que você não quer dar a liberdade de, né, explorar aquilo que eu posso trazer para você? Né? E o poeta explica que não, que ele não quer aquilo. Tá? Então aqui nós temos um diálogo entre essa máquina e o poeta, tá? Então ela tenta convencer, ela tenta persuadir esse poeta, mas ele fala que não, que ele não quer aquilo. E aqui, gente, a gente pode ver, ó, ela indaga esse poeta, né? Então, né, ó, o que procuraste em ti ou fora do teu ser restrito nunca se mostrou, mesmo afetando o dar-se ou rendendo e cada instante mais se retraindo. Olha, repara, asculta, essa riqueza sombrante, a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética. Essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste, certo? Então, nesse momento, a gente vê que a máquina, ela tenta trazer o poeta para dentro dela, ela tenta convencer que ele deve se soltar dessas amarras que ele criou, né? Mas o que acontece, gente? Ele não quer, tá? Em nenhum momento ele consegue ceder a isso. Por quê? Porque ele já está concretizado nessa sua perplexidade, né? Concretizado nesse ar pessimista e melancólico. E aí o que essa máquina faz, gente? Olha só, aqui nesse momento, ó, essa ciência sublime, lembra aquela ideia de sublime, né, que eu falei para vocês? O sublime, ele tem os dois âmbitos, né, aquele âmbito do maravilhoso que nós conhecemos e também o lado opressivo, né? Então, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, né? O que é o hermético aqui, gente?
que não consegue, que é enigmático, né? Ele não consegue sair daquilo. Ou seja, que não é claro. Olha só o claro enigma, certo? Essa ciência, ela traz essa ideia de razão, né? Ela traz essa ideia de especificidades, de que tudo vai ficar claro, tudo vai ser respondido, mas na verdade não. Na verdade, ela se mostra clara, mas ela não é clara, tá? Então, o que essa máquina tenta fazer é desconstruir esse eu. Mas esse eu está totalizado dentro daquela natureza que ele tem, né? Está totalizado nessa ideia, né? Ele está hermetizado. Ele não consegue se desinstaurar, certo? E ela tenta convencer esse eu, mas esse eu está estagnado. E, gente, e esse poeta, ele está tão relutante, tá? Tão relutante que ele começa a trazer vários questionamentos, tá? Inclusive em relação ao seu conhecimento. Dá para vocês verem que é um eu que está em dúvidas constantes, tá? E essas constantes dúvidas se instauram até acerca do seu próprio conhecimento, né? Do seu próprio fazer poético. Então, vocês podem ver que ele está em constante crise, né? Ele não consegue sair dessa crise. E a máquina, gente, essa máquina do mundo seria a solução para os problemas desse poeta, né? Por quê? Porque esse poeta não quer ver. Ele está desenganado, ele está embebido numa cegueira. Lembra aquela cegueira branca, gente, que a gente viu lá, né? Saramago, né? No José Saramago. Então, é um poeta que ele não quer ver, ele está desbebido das coisas. Ele quer seguir na sua própria escuridão. Né? Ele não quer ver a clareza das coisas. Né? Ele quer ser hermético. Ele quer viver na sua própria escuridão. E aí, gente, quando esse eu ele já está desenganado, o que significa? Ele não se ilude mais. Né? Então, para ele tem a certeza das coisas. Ele tem a certeza que ele está vivendo para ele morrer. Ele não se ilude com a possibilidade de ele ter uma vida pós-morte, né? Ou com a possibilidade de as coisas melhorarem na vida dele. Não, ele simplesmente ele está desiludido. Ele está vivendo com uma desilusão tão grande que ele fala assim, dessa forma eu não vou sofrer mais. Né? Eu estou desiludido, eu não tenho... As coisas não virão coisas novas. Né? Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer. Eu estou preso à minha condição de vida humana. Né? Qual é a minha condição? Viver na minha escuridão para sempre. E outra coisa, gente, um ponto aí bastante interessante. Lembra que eu falei para vocês que é um dos poemas mais elementares que a gente tem aqui, né? E que é um poema que vai trazer esses valores clássicos. E o que acontece, gente? Lá, né? Lembra que eu falei do Camões? Quando Camões escreve os Lusíadas, ele também está falando sobre a famosa máquina do mundo, gente. Então, o que faz o Carlos Drummond? Ele recolhe isso, ele vai beber lá nas nossas concepções históricas literárias, né? E traz à tona essa ideia do Camões. Se a gente for lá no canto 5, vou mostrar para vocês vão perceber o que o Camões fala sobre a máquina do mundo. Olha só, gente, nós estamos aqui no canto 5, tá? Que é um dos cantos aí mais importantes que a gente tem em Os Lusíadas, tá bom? Olha aqui. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elementar, que fabricada assim foi do saber, alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca um derredor esse rotundo, globo e superfície tão limada, é Deus, mas o que é Deus ninguém entende. Que a tanto engenho humano não se estende, certo? Então, gente, a gente tem aí duas concepções, né? Ali, que o Carlos Drummond já está totalmente desiludido, né? Então, a máquina do mundo, naquele momento, para aquele eu, não é a solução dos problemas. E a gente tem aqui, né, uma outra concepção totalmente diferente, né? O que é essa máquina do mundo? É Deus. Mas apesar dela ser Deus, nós também temos aqui uma ideia de dúvida, né? Por quê? Porque Deus é um conceito, né, que nos foi dado, que foi criado aí, que nós acreditamos, né? Só que não é, né, algo que nós conseguimos compreender totalmente, né? Por quê? Porque nós não visualizamos, né? Então, aqui seria uma solução dos problemas? Sim, seria.
tá? Mas uma solução dos problemas que a gente também ficaria, né, nessas que traria pra gente muitos questionamentos, né? Igual, né, essa ideia de um Deus, de um ser, de uma divindade superior, nos traz, né? O ser humano, ele questiona muitas vezes isso. Por quê? Porque é uma imagem que ele não vê, né? E por nós sermos uma constante imagética, para a gente acreditar naquilo que não vê é muito difícil, tá? Então, aqui seria sim a solução do problema, mas também seria uma incógnita, né? Porque o que essa máquina do mundo me ofereceria, né? Então, aqui nós vemos sim uma incógnita, mas essa incógnita teria sim uma ideia de solução nesse caso. Ali não, porque o eu lírico aqui não está descrente das coisas, né? Totalmente pelo contrário, porque nós estamos num momento de descobertas. Então esse eu, ele está querendo descobrir o mundo. Mas e lá, aquele poeta, ele já viu muitas coisas no mundo, gente. Ele já está totalmente descrente, né? Para ele, aquilo não é mais solução do problema, né? O homem moderno, ele vive em constantes crises, não só em relação ao seu próprio eu, como em relação ao mundo. Olha só, como que isso é a solução do problema se o mundo está em guerra, né? O que uma máquina vai fazer? Uma máquina que é algo assim tão subjetivo, né? O que ela vai resolver meus problemas? Olha o mundo caindo nos pedaços. Olha aquela briga na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética se matando, não entrando num consenso, não buscando equilíbrio. Quem é você, máquina, para trazer a solução dos problemas? Dos meus problemas que são pessoais, ou seja, do meu eu com o meu mesmo, ou do meu eu para com o mundo? Como você vai solucionar tudo, né? Então, é uma constante crise, gente, é uma constante crise existencial, né? De existência com o seu próprio eu e do eu com existência no mundo, né? Justamente por todo o contexto histórico em que esse poeta, né, esse eu lírico se insere. E uma última coisa, gente, se esse poeta moderno cedesse, né, a essa brilhante máquina do mundo, o que ele estaria fazendo, gente? Ele estaria botando à prova, colocando à prova a sua própria razão, né? E vocês sabem que um dos conceitos, né, da modernidade é justamente o uso da razão, o uso da ciência, do cientificismo, né? Então, se esse poeta cedesse a essa máquina do mundo, ou vislumbrasse essa máquina como a solução dos problemas do homem moderno, o que ele estaria fazendo? Ele estaria sacrificando a sua própria razão, tá? E a razão, gente, para o homem moderno é uma conquista, certo? Então, ceder a isso seria perder essa conquista, né? Que veio por tantos anos sendo buscada, né? Então, é um homem reflexivo, né? O homem moderno, ele é um homem reflexivo, é um homem que busca compreender as coisas de forma mais racional possível, tá? Então, ceder a algo tão subjetivo não seria também a solução dos problemas, justamente por essa construção de homem que nós temos agora, nesse momento aqui, tá? Em que esse homem se insere. Tudo bem, galerinha? Belezinha? Pessoal, seguinte, eu falei pra vocês que eu ia falar de outros poemas, mas eu já falei pra caraca, né? Já tem vários minutos de vídeo aí, eu sei que se ficar muito longo, fica muito cansativo pra vocês. Então eu decidi fazer da seguinte forma: se vocês quiserem que eu fale sobre outros poemas, né, de Claro Enigma, falei um pouco do geralzão, né, daquilo que o livro quer trazer, né, qual é o objetivo do livro, e falei sobre o poema que é o principal do livro, que é justamente A Máquina do Mundo, né? Mas se vocês quiserem que eu fale sobre outros poemas, por favor, só me falar e a gente faz uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Justamente para não ficar cansativo. E não é o objetivo que fique cansativo, né? Então, se vocês quiserem mais um pouquinho, é só me avisar. Tudo bem? Então, belezinha? Beijinhos no coração de vocês e até o próximo vídeo.